A maconha sempre foi objeto de discórdias e tabus no Brasil. Pela lei, até pouco tempo atrás, quem fosse pego consumindo era considerado criminoso. Depois, com certa tolerância, os usuários flagrados eram levados à delegacia para preencher um termo circunstancial de ocorrência ou TCO e ficavam registrados como usuários. Em alguns casos, uma pena branda, como a prestação de serviços compulsória. Agora, numa votação histórica no STF, ela foi descriminalizada. Afinal, o que isso quer dizer? E o que muda para os usuários? Será que a pessoa poderá fumar em locais públicos? É o que você vai ficar sabendo agora. Antes de mais nada, você sabe por que a maconha é proibida no Brasil? Isso começou lá no século XIX, quando até então ela era liberada. Dizem que até a princesa Leopoldina gostava da ganja, conseguindo suas porções com um de seus escravos. Os escravos, por sua vez, foram os primeiros a trazerem sementes e plantas para o Brasil. Em pouco tempo, a coroa portuguesa passou a incentivar o cultivo da planta por considerá-la de interesse da metrópole. Contudo, em meados do século XIX, preocupados com os efeitos hedonísticos que supostamente ela causava, alguns legisladores começaram a considerá-la um problema para a sociedade. O hedonismo refere-se à priorização do prazer no estilo de vida, ações ou pensamentos de alguém. O termo pode abranger tanto o prazer sensorial quanto atividades mais intelectuais ou pessoais, mas também pode ser usado na linguagem cotidiana como um pejorativo para a busca egoísta de gratificação de curto prazo às custas de outros. Não se sabe o que viram de problema nisso para a época, mas o fato é que ela acabou sendo proibida. A primeira lei de criminalização da maconha no Brasil surgiu em 1830, promulgada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e também influenciada, óbvio, pelos Estados Unidos, que associou o uso da maconha ao preconceito racial, criminalizando a população negra historicamente marginalizada. Como se vê, a maconha foi proibida, não por questões cientificamente estudadas ou por preocupações com a saúde. A maconha passou a ser não só proibida, como também considerada um tabu. Era o tipo de assunto que não se colocava na mesa, ou por medo da repressão ou por puro preconceito. Nem o movimento hippie dos anos 60, que carregava a bandeira da liberdade como expressão, conseguiu reverter a proibição. No máximo, conseguiu instalar um certo nível de tolerância. Mesmo porque, para uma grande parte da sociedade, os hippies eram considerados pessoas ociosas, que não queriam saber de nada a não ser sexo, drogas e rock and roll. Até 2006, não apenas os traficantes, mas também os usuários, em menor proporção, eram levados para a prisão se fossem flagrados. Como usuário, era comum que a pessoa passasse ao menos uma noite na cadeia e solto a seguir sob fiança. Nem a julgamento ia, na maioria dos casos, mas não era raro também que tivesse um registro feito em sua ficha criminal. Mas a justiça e a sociedade passaram a ver um outro quadro, quando o assunto era o usuário. Mas ainda assim, erros grotescos do passado vinham sendo cometidos e, mais uma vez, caía na seara da discriminação, especialmente racial e socioeconômica. Em outras palavras, que aliás foram as palavras usadas pelo ministro Alexandre de Moraes em uma de suas defesas. Se um jovem branco fosse flagrado com 10 gramas de maconha, era tratado como alguém que precisava ser internado para se curar do vício. Por outro lado, se esse jovem fosse um negro, o tratamento era outro: cadeia e provável acusação de tráfico ou associação ao tráfico. Vê como, nesse país, a segregação racial é uma verdade lastimável. A questão foi transferida da área de segurança pública para a da saúde. Então passou-se a discutir sobre como proceder com o usuário e até internação compulsória foi proposta. Infelizmente, o país nunca teve um programa sério e eficaz contra as drogas. Mas, por outro lado, o usuário não pode ser tratado como se trata o traficante. Então, alguma coisa deveria ser feita para que as distinções fossem claras e a lei fosse aplicada de forma proporcional. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal colocou a maconha na tribuna mais uma vez, mas não para condená-la. Pelo contrário,
foi quando começaram a rever os conceitos e os preconceitos a respeito da planta e de seu uso como droga recreativa. Porém, como era uma época de pré-eleições presidenciais, em que não necessariamente partidos, mas ideologias foram colocadas acima dos interesses reais do país, os ministros cobriram a questão em pauta com um véu, até que a empolgação pudesse deixar espaço para retomarem as votações. E finalmente, em junho de 2024, saíram os primeiros sinais, não da legalização, mas sim da descriminalização da maconha. Agora, se você é um usuário, não um criminoso perante a lei. Mas calma, tá? Tem algumas diretrizes a serem formalizadas e regrinhas a serem seguidas. Então, como será daqui por diante? Com até quantas gramas uma pessoa poderá estar em posse para não ser considerada traficante? Usuários vão poder fumar tranquilamente nas ruas como um fumante convencional? O que muda na abordagem policial daqui em diante? Primeiramente, saiba diferenciar descriminalização de liberação. A maconha foi descriminalizada, o que significa que ela saiu do rol daquilo que é caracterizado crime. Portanto, fumar ou ter maconha não é mais crime. No entanto, ela não foi liberada. E isso quer dizer que, apesar de não ser um flagrante criminal, comercializar e comprar não são atos permitidos. Agora, com a decisão do STF, o usuário não mais poderá ser submetido a um processo penal. Portanto, ele não poderá ser preso, não terá registro em sua ficha criminal e nem será forçado a frequentar uma instituição de reabilitação. Isso se ele estiver portando até 40 gramas de cannabis numa ocasional abordagem policial. Caso porte mais do que isso, passará por processos específicos para determinar se ele está ou não traficando. E mesmo que possua não mais do que 40 gramas, uma das coisas que poderia identificá-lo como comerciante, por exemplo, é se essa quantidade estiver separada em pequenas porções, as dolas ou doletas, na gíria dos usuários. Se numa abordagem policial forem encontrados objetos como balanças, cadernetas, armas e outros que configurem o comércio, a coisa pode não ficar muito bem para o abordado. Em relação à abordagem em si, há muito mais em jogo do que simplesmente a lei que poderá passar a valer. Por enquanto, o policial poderá requerer a porção encontrada ocasionalmente com o usuário numa abordagem padrão. E claro, sob um pedido de um agente da lei, não há como ou por que negar. Ele só não o tratará como um ser indesejado de outro planeta, pois ele sabe que agora você não é mais um criminoso. De qualquer forma, isso dependerá também de alguns pontos que, infelizmente, nem a lei é tão eficiente em lidar. Um deles, inegavelmente, deverá estar na posição social do abordado, bem como na cor de sua pele. Para os ministros que votaram a favor da descriminalização, esse é um dos principais fatores a serem observados, uma vez que até então estava havendo muita diferenciação no tratamento entre pessoas negras e brancas, pobres ou ricas, numa ocasional flagrante. E esse é um tópico que pesou bastante na decisão. A nova lei valerá para qualquer pessoa, não importa sua raça ou origem. Todos, inequivocamente, devem ter os mesmos direitos, os mesmos deveres e, portanto, ser tratado da mesma maneira. Isso é fundamental. A comercialização, como mencionei antes, não está permitida. Comercializar drogas é traficar e o tráfico não está, obviamente, descriminalizado. Mas então, como é que as pessoas terão acesso à maconha? Um usuário poderia perguntar. Aí entra uma das maiores incongruências existentes na descriminalização. Se não se pode comprar, então o jeito é plantar, certo? Certo e errado. Segundo o STF, o usuário poderá ter até 6 plantas fêmeas de cannabis em sua casa. Contudo, se algum vizinho desconfiar e ligar para a polícia, essa pessoa poderá perder as plantas, uma vez que a polícia irá buscá-las. Para muita gente, isso se tornou bastante complicado, uma vez que, apesar de não ser crime fumar, não se pode comprar. Como também não se pode sair por aí dizendo que tem a planta em casa. Então o círculo não se fecha, não se completa. De acordo com a defesa da descriminalização,
o artigo 28 da Lei 11.343, que diz que é crime adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Entre outros, acaba ferindo outros direitos garantidos na Constituição Federal, como o direito à liberdade, à privacidade e até à autolesão, isto é, um ato em que o indivíduo está prejudicando somente a ele mesmo. Em relação a poder andar na rua fumando normalmente, esqueça. Isso não é e não será permitido. Mesmo porque há outras leis em vigor que querem garantir também o direito a uma liberdade de quem não fuma. Se para o cigarro precisou ser feita uma lei de restrição, quem dirá para a maconha? Portanto, descriminalização por um lado, descrição por outro. Vale lembrar que há o grupo daqueles que são contra até mesmo a descriminalização. Coincidência ou não, o Parlamento do Congresso tem discutido uma forma de tornar mais rígidas as punições contra usuários de drogas no Brasil. Em abril de 2024, o Senado aprovou a PEC das drogas, uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte de todas as drogas, mesmo para o consumo próprio. De acordo com essa PEC, dependerá da Justiça definir o status do flagrado, se ele é um usuário ou se é um traficante. Caso seja usuário, ao invés de prisão, será levado compulsoriamente para o tratamento ou prestação de serviços. O caminho da descriminalização ainda não está completo. A proposta deverá chegar ainda ao Poder Legislativo, que é quem faz e regulamenta as leis. Há bancadas de deputados que não são de acordo com a descriminalização. E tenha certeza de que o lobby será grande por parte dos dois extremos, ou seja, da turma do contra e os que são a favor. Para você, a descriminalização da maconha é positiva para o país? Ou a sociedade deveria continuar arcando com a grande responsabilidade de não só favorecer a proibição, mas dar a devida assistência aos usuários? Comenta aí. Até a próxima.